não é? É a mesma coisa por a qual, no fundo, me divorcio. É uma questão de integridade, mais nada. Podia fazer as coisas pelas costas. Não, há que assumir a integridade. E a integridade de cada um de nós é o nosso estar através do tempo, mais ao centro, mais à direita, mais à esquerda, conforme as circunstâncias. Quando o doutor se divorciou, nem sequer o divórcio estava legalizado em Portugal pela Igreja, não é? Não, estava. Os casamentos para a Igreja não se podiam desfazer. Não, antes isso não se pode ainda hoje. Foi antes do 25 de Abril. É? Foi antes do 25 de Abril, o seu divórcio? Foi em 1977. Não, já foi posterior, já estava assim. Não. Já havia lei do divórcio. Não, sim, foi muito já havia resultado. A lei. Não, foi muito resultado do 25 de Abril. Foi resultado das noites da Natália Correia. E do senhor Ável meio cego a tocar piano. Então... Era amigo da Natália Correia? Eu. Tive cá várias vezes. Quero que eu lhe conte uma história muito engraçada com ela cá. Vinhamos sempre ao Festival de Cinema, que era na altura o Manuel Castela? Não. Além do Manuel Castela, sim, mas quer dizer aquele outro que fazia umas publicações. O Duarte. O Duarte. E então a Natália, não sei bem, pelo menos 3 anos ou isso, vinha, às vezes ficavam cá, mas vinha sempre com a sua corte. E às vezes era difícil de gerir tudo isso. E os meus filhos conheciam pela televisão e sabiam sobretudo o que eu dizia, que a Natália não suportava criancinhas. Era sempre irra para as criancinhas. E os meus filhos começaram desde muito novos a saber que havia uma mulher que não suportava criancinhas. Até que num desses festivais encontramos no Café Central, era o filme sobre aquele açoriano. O Vitorino Nemésio? Não? O literato, era Antero Quental. Antero Quental, que era lançado aqui no Rosa Machado. E então fazíamos aqui um jantar, já não sei se era antes, não importa, era um jantar. Era novembro, sempre festival, mais ou menos. E então tinha ali a lareira acesa e vinha cá os meus filhos. E eu disse: olha, amanhã vocês, à hora de jantar, jantam mais cedo, jantam lá dentro, ou não sei o quê, porque vai estar cá a Natália e ela detesta criancinhas. Pois, essa mulher que dizia às criancinhas, eu já tinha pai 9 anos, à volta de 18, 9, 10, o Antônio já devia ter 10, 11. A Maria, que tinha essa idade. E a Maria era a mais, ainda é assim, a mulher forte. E eu digo à Natália: Natália, estão cá os meus filhos que te veem na televisão, estão fartos de ouvir falar de ti. Fartos não te direi, mas enfim, acabamos de falar contigo. Eu vou-te pedir uma coisa: eu sei que essas criancinhas, eles são criancinhas, mas fazes uma exceção. Eles vêm aqui à sala só para te verem ao vivo, darem um beijinho, boa noite, mais nada. Está bem, como são teus filhos. Há um livro que saiu agora que fala até nisso. Uma biografia dela. Uma biografia dela. Não explica a história completa, mas diz que havia uns que eram privilegiados, que os filhos chegavam, que era o meu caso. E então, eles vêm à sala, muito direitinhos, falar com ela, com um olhar não muito satisfeito, aquela mulher que dizia, estava irra às criancinhas, e ela: sim, estão muito simpáticos, não sei o que mais, e eu: meninos, daqui para fora. Pronto, foram-se embora. Comiam na cozinha ou qualquer coisa. E nós comíamos aqui, era uma espécie de piquenique que cada um trazia, e estávamos sentados em meio, aquela mesa, a casa não era muito comprida, estávamos para aí em meio. Não sei quantos éramos, para aí, umas 6 ou 8 pessoas, não faço ideia. Era a corte dela, normalmente. E eu lembro perfeitamente, a Natal estava assim à minha esquerda, e estavam todos no canto da mesa, a fazer canto, e ela estava à esquerda. Até que de repente, quase no final, ela dá um berro e diz: ai! E ficámos todos presos. Natália, mas o que é que aconteceu? Morderam a minha perna. Tu tens cães? E eu: não pode ser, não tenho cães nenhum. Então só pode ter sido uma horrível criancinha. E era a minha filha Maria que se meteu debaixo da mesa e foi dar um torcida numa perna. Então só pode ter sido uma horrível criancinha.
Que engraçado que foi. Já estava divorciado na altura? Na altura já estava divorciado. Portanto, 77. Tinha 40. Quando fiz 40, exatamente. E era uma altura também muito interessante de vida, porque era uma altura que construiu uma casa fantástica, no Alto de Santa Catarina, portanto com uma panorâmica fantástica sobre a calçada do Combro, vendo-se ao fundo da Assembleia da República, na altura a Assembleia Nacional, portanto ainda não era 25 de Abril. Era, sim, era logo a seguir. 25 de Abril foi em 74. Pois, e aquela casa foi construída em 65, durante a Revolução. Havia muitos amigos meus que iam para Madrid, outros que iam para o Brasil, e eu construí uma casa nova durante a Revolução. Nunca tive problema nenhum com o trabalhador. Foi tudo impecável. Quantas manifestações desciam, calçada de compras, nós íamos construindo o telhado, as paredes, e se comprava tudo por nada, que azulejos do século XVIII, do século XIX. A casa era um espetáculo, era verdadeiramente bom. Tinha dois arquitetos maravilhosos. A Maria Jesus Barroso foi lá ver a casa para tirar ideias para Nafarros, onde eles também estavam a reconstruir em Sintra, e o Mário Soares. A casa era assim, era muito. Eu só lá vivi 6 meses. E 3 meses foi a mostrar ao público a casa. Porque era o máximo que era feito em Lisboa numa revolução, era uma pessoa fazer uma casa ali e tinha tudo, tinha os azulejos do século XIX, do século XVIII, era realmente um bijou. E pronto, mas entretanto, nessa altura tinha descoberto a sexualidade também masculina e que portanto foi descoberta através de uma carta que eu nunca vi, mas tudo bem, era um facto. E portanto, perante essa decisão, acho que tinha que ser íntegro e assumido. O que punha as pessoas de cabeça perdida. Mas com esta casa que tu não tiveste nem a viver um ano, só lá vivi 6 meses. E depois eu dizia, maldosamente, pois, mas eu tinha que ter um sítio com dignidade para descer. Não era num elevador que ficava empurrado a meio, ou uma porta que não abria, a mulher a chorar, e eu dizer adeus. Não, tinha que ter uma escada, lá em cima, de camisa de noite. Eu sei com duas pares de cuecas e umas meias, eu queria ir para a noite com jeans e dançar. Foi um escândalo terrível. Foi um escândalo, na altura? Na altura foi um escândalo, completamente. Portanto, as famílias cortaram, de certa maneira. Amigos também, alguns, olhavam com um olhar de banda. E depois a pergunta, e agora para onde é que vais? O que fazes? Deixas a casa? Não é? E foi uma casa construída para o divórcio. Isso dizia a Helena Roseta, quando eu lancei aquele primeiro livro do Ian Araújo, que é uma entrevista, a única coisa que fiz foi viver. Que a apresentação foi cá também, mas foi no Museu da Arte Antiga, que estava cheio. E a Helena Roseta é que me apresentava. E depois ela dizia, e depois o Pedro tem assim coisas perfeitamente extraordinárias, quer dizer, constrói uma casa fantástica para se divorciar. Para deixar à mulher e deixa-me agora sair. Tens o melhor que há em Lisboa, agora deixa-me em paz. Faz coisas da vida perfeitamente únicas. E então, e agora como é que é? Como é que vais? Agora nada, agora vou para Santarém, que é a minha casa. E vem para Santarém? Eu vim para Santarém. E foi sempre tudo normal. Os meus amigos de património continuavam a vir, tínhamos aqui um bom arinto para beber, e pronto. E a minha mãe estava viúva na altura, e para a minha mãe, como ele era um tipo inteligente, que tinha uma graça enorme, e a minha mãe adorava. Eu acho que a minha mãe adorava muito as loucuras, nunca teve a possibilidade. Teve um homem muito sério e muito bom, e muito austero, como era o meu pai. Porque eu acho que esses anos, e depois eu em 80 voltei então para Lisboa por causa do comissariado da 17ª, e eu acho que esses anos de 77, 78, 79 e 80, para a minha mãe, devem ter sido os anos mais divertidos que ela teve na vida dela. Que ela se divertia com os convidados que eu trazia. Aquelas são histórias sem fim para contar. Depois ficou fula quando eu fui nomeado. Quando foi quê? Nomeado para comissário-geral da 17ª. Ela não queria?
Não, ela queria, mas não queria que eu saísse daqui. Pois, tinha de ir para Lisboa. Tinha criado aqui. Não, nem fui, eu até fiquei cá, eu nem sei como é que resisto tanto. Porque, na altura não havia autoestradas, não havia era um bocadinho mais difícil. Vinha praticamente todas as noites dormir aqui porque tinha cá o meu filho, porque o meu filho, António, nessa altura, acho que tinha dito à mãe que tinha saudades do pai e ela achava que ele se sentia melhor com o pai e tal. E sabe, a casa está aberta para todos, venham, se quiserem. E eu veio. Ele passou a viver cá, até fazer o 5º ano, depois é que foi para um colégio de Porto Alegre fazer o 6º e o 7º. E é engraçado o que são as coisas, o que é a vida, é tão extraordinário. Você sabe que eu agora que já estou no fim de vida, não, ainda vou durar alguns, mas quer dizer, já estou velho. O António, quando nasce no Japão, o que é inaudito, uma criança ocidental, não é? E eu tive que descobrir uma clínica porque nessa altura no Japão as mulheres já ficavam todas em camaradas. Agora imagino uma rapariga, que a minha mulher na altura, com 22 anos, ocidental, 23, ocidental, sem perceber nada de japonês, fizeram uma camarada de japonês, quer dizer, ficava ela doida e o filho, não é? E a mim só me deixavam visitar de vez em quando. Então dizia-me o médico, mas você não tem mais nada para fazer, tenho que andar aqui sempre à volta da sua mulher e do filho, deixe-os em paz, não estou a ver. E então arranjei uma clínica particular, que havia muito poucas, onde ele nasceu. E então dei-lhe o nome de António, porque o meu sogro era António e o meu pai era António. Depois pedi ao meu grande amigo Atanuki, japonês, que me decifrasse, não é, para japonês, em kanji, o que é que quer dizer an, to e nyo. E então a importância do António foi ter nascido no ano, para os japoneses era o cavalo branco, que é um ano que só se dá de 66 anos, e eu ter chamado António. Então, significa que é uma pessoa calma, mas o que é engraçado é que o nome, a influência que ele tem é sobre o pai. E é extraordinário eu estar no fim de vida e recordar essas coisas. E dizer que é uma pessoa pacífica, que sou. To vem de Tóquio. To quer dizer importante. Kyo Kyo é cidade, é cidade importante. Tóquio. To é aquela pessoa que sabe dar relevo e fazer coisas que são importantes, quer dizer, tem a noção da importância do ato. Ou isso. E Nyo é dedicado à sensibilidade, à natureza, à beleza das coisas. E tudo isto que é muito bonito para uma pessoa é para o pai. Cai sobre o pai. O an é também o desejo de viajar muito, de sair, como estão no arquipélago, portanto é o desejo também que eles têm, é de sair naturalmente e de ver terra firme. Para além dos tufões e das coisas. E então é tão engraçado ver como de resto a minha vida me permitiu construir e dedicado à arte uma certa passividade, quer dizer, mas sempre assumir esses valores. E então eu vinha normalmente, isto é quase incrível hoje em dia pensar, que tinha os coquetéis, tinha que estar os jantares onde tinha que exercer influência sobre os empréstimos de países dificílimos, por exemplo, com a Bélgica, graças aos ienes, é que me permitiu quase os empréstimos, a garantia dele com a visita que fez oficial à Bélgica, e eu solicitar que ele exercesse influência sobre o empréstimo que os belgas para emprestar são terríveis. E vinha quase sempre dormir cá, porque tinha cá o António que vinha para estar comigo. Eu não estava, só ouvia de manhã que eu deixava na General Machado, à noite estava 2 minutos com ele, porque já eram horas de dormir, porque tinha que jantar, só tinha coquetéis e cheguei. E depois a estrada às curvas, não havia autoestrada. Eu não sei como é que não sei como é que a pessoa sobrevive a tanta coisa. E então, eu gosto de estar sozinho quando me arranjo de manhã na casa de banho. Ou quando vou à casa de banho, não importa. E então tínhamos que levantar cedo, porque tomávamos os dois pequeno almoço, e depois eu ia deixá-los em tal, porque ia para estar naquele almoço Teixeira. E fizemos isto, meses, anos.
E então o António, coitado, que queria estar mais comigo, mas não estava, ao fim e ao cabo. E então, lembro perfeitamente, uma vez bate-me à porta da casa, vem, e eu disse, quem é? O que é? Pai, deixa-me entrar. António, não venha, pai, temos que sair a correr, deixa-me acabar de me arranjar para fazer a barba, enfim, qualquer coisa. E diz-me, pai, abra-me a porta, então eu sou o seu cavalo branco. Ele abriu a porta, seu cavalo branco. O cavalo branco só há de 66 anos no Japão. Agora, nesta sua fase da vida, fundou Iriris, a Fundação Passos Canavarro, sediada aqui na sua casa-museu, na Alcáçova de Santarém, a que se dedica inteiramente, sendo o anfitrião, guia das visitas, faz aqui é o seu trabalho, vá lá, não é? O que é que procura transmitir aos visitantes? O meu trabalho é ser guia, é manter a casa, ao fim e ao cabo, e ser guia. Hoje, fazê-lo uma vez ao dia dá-me imenso prazer. Uma segunda vez já é uma canseira imensa. Mas o que é verdade é que as pessoas, não estou a pedir cumprimentos nenhum, mas adoram fotografias, tiram fotografias, mandam publicidades, metem em Santarém, é preciso ver, eu não tinha uma, ali, Santarém é preciso ver Pedro Canavarro, calculo. E portanto, faço isso com um grande prazer, e faço isso de uma forma, de certa maneira, que me é natural, porque como nasci nesta casa e ela para mim foi sempre uma referência toda a vida, todos os atos importantes eu passo por esta casa, todos, forçosamente. Quando eu cheguei do Japão, a minha família queria, já não nos víamos ninguém, como filho, jantar em Lisboa. Eu disse não, aceito o jantar, mas sem Santarém. Tudo, casei em Santarém, tive sempre a vir para Santarém, quer dizer, é o máximo, quer dizer, quem é que vai naquela altura, separasse pelas razões por que me separo, e vou para casa, e vou para Santarém, ainda fosse para o Estoril, ou não sei para onde, agora não, para Santarém. E vou de viagem, não sei o quê, e faço sempre a base aqui para partir ou para voltar, enfim. A casa foi sempre para mim, e olha, digo-lhe mais, até isso por causa de Santarém cidade, às vezes tantas, andava eu por Tóquio, e as coisas que eu olhava e que dizia, o que daqui podia ser transportado para Santarém. Lembro-me tão bem. Sonhava com Santarém, estando em Tóquio, vendo o que lá havia de certo e de cuidado, como é que isto não podia ser transmitido lá. Fez parte. Fez parte. Bom, e a tal ponto que, como sabe até, fui o primeiro cidadão europeu a concorrer às eleições europeias. Concorreu para a Itália, não foi? Numa região italiana. Exatamente. E isso levou-me a um dia telefonar-me, acordo assim, não sei, 8 da manhã, uma hora mais em França. Você é o Sr. Canavarro? Sou. Então, o senhor é quem? Eu sou Roberta Manzini. Sim, simpático, tal, mas quem é? Olha, sou uma jornalista italiana e queria entrevistá-lo. Mas porquê? Não, sabe, porque olha, estou-lhe a falar de Paris, porque está aqui aquele que era o grande revolucionário dos anos 68, dos Verdes, faz parte do Partido dos Verdes no Parlamento Europeu. Como é que ele se chamava esse estudante, que era advogado? Sim. Agora vem-me outro nome. Cohn-Bendit. Sim. Calculo que estou em Paris e ontem houve aqui uma reunião lá num local qualquer em que o Cohn-Bendit, que faz parte dos partidos dos Verdes, isto portanto era em 1999, não, 1999, são 5 anos, portanto 94 foi quando eu concorri e portanto 5 anos em 99, exatamente. E está aqui o Cohn-Bendit a dizer que é o primeiro europeu
que concorre num país estrangeiro, sem ser a Alemanha, mas no partido dele, que eram os verdes franceses. E eu, quando começou esta afirmação toda, eu disse, não esteja a dizer essas coisas. Já houve um português que sozinho, cidadão, concorreu à Itália nas eleições de 1994. Não é isso, não é consigo que eu estou a falar. É sim, minha senhora, exatamente. Então posso ir aí a Santarém entrevistá-lo. Claro que pode. E nesse magazine, Euro Magazine de 99, então dá 2 páginas com o Conde Bendit e comigo. Mas foi uma história engraçada, mas estou-me a lembrar por causa de Santarém. Porque a única pessoa que percebeu tudo, toda esta candidatura, que ninguém sabia. Para mim aprendi a italiano às escondidas no Parlamento Europeu, onde tem professores para diversas línguas, e tinha esta ideia que achava que era, não tinha partido, tinha-me afastado do PS, claro, não podia continuar, que era numa altura que eu já lá estava há 5 anos, estava a poder trabalhar à vontade e a conhecer, e portanto tinha pena, gostava de ter continuado, indiscutivelmente, mas não dava, e portanto vou-me embora, e não vou para mais partido nenhum, isso não sou capaz, foi o que fez o Lucas Pires, e que eu acho, eu digo isto porque ele próprio me disse, e eu acho que foi, enfim, o princípio da morte dele, mas enfim, que ele foi depois deixou para ir concorrer pelo PSD. E bom, morria dali há alguns anos, na altura da Expo. E ele sentiu-se muito mal. Nunca ninguém mais o recebeu como era, nem no próprio PSD. Eu lembro de ver fotografias do PSD em que ele estava sentado na última fila ou qualquer coisa no género. Não se pode. Uma pessoa, quando enfia uma farda de um partido, como eu enfiei do PRD, na altura então fui presidente, para acabar com decência ao partido, é uma farda que uma pessoa veste. E as pessoas que votaram naquela farda identificada com aquele homem não podem ver aquele homem com outra farda. Eu não admito. E por isso também nunca mais, embora depois me convidassem aqui para a Câmara, e me convidassem para a Assembleia Municipal, o Hermínio, o Miguel Relvas, o Noras. O Noras, quem não me deixou foi o Zé Nisa. Quem não me deixou, não. Eu sou pelo Noras e ele disse, não, quero não. Mas é que eu não aceito nenhum. Nem para o lado, nem para o lado nenhum. Não quero. Eu tenho a minha independência aos 60 anos, não há partido nenhum a partir de agora. Mas isto a propósito quem então só é que é um homem notável, que eu acho que é o General Yanes. E o General Yanes tinha alguma intimidade com ele, enfim, tinha feito parte do partido, como é evidente, eu tinha estado aqui várias vezes, olha quando foi a lei das rádios, que tinha que se rapidamente decidir, e ele dizia, Carnaval, mas como é que se decide? E eu digo, não, Sr. Presidente, mas tem que decidir. Por isso é que eu digo, quer dizer, não pode um presidente ser chefe de um partido, é impossível. Tem tempo, tem os seus conselheiros, não pode estar com os jornalistas à porta a dar uma resposta. E tive sempre a maior consideração, ele também foi sempre meu amigo. E então ninguém sabia, era nessa história para a Itália. Até que me lembrei de lhe perguntar se era uma real total loucura, não fazia sentido nenhum. E pronto, eu não iria, porque achava uma coisa nunca tinha sido feita. E então pedi uma reunião lá no gabinete dele em Lisboa e ele recebeu-me. Disse, aqui estou Carnaval, o que é que quer, o que é que se passa? Olha, eu com esta ideia de concorrer para a Itália e tal. Sim, mas não é para ganhar, não. Você não está 3 semanas em Itália para ganhar, não é? Não, disse não, mas valerá a pena, Sr. Presidente, não é demasiado loucura. E diz-me ele, muito rapidamente, quem me dera a mim ter a liberdade de poder fazer o que você vai fazer. Mas não é loucura. Sabe porquê? Porque embora você não ganhe, como é evidente, mas você já ganhou. Eu já ganhei. Poder concorrer. Eu já ganhei. Eu já ganhei. Já. Porque você é o primeiro europeu que ganha no âmbito da comunidade europeia a fazer uma eleição só num país diferente. Portanto, já ganhou. Vá, parte. Que sorte a sua. Já abriu a porta, não é? Para outros? Hoje é uma coisa muito mais vulgar. Pois, é uma coisa já completamente vulgar. Mas foi uma experiência realmente. E o Yanes foi a pessoa que me deu. Ninguém sabia, nem os meus filhos sabiam. Só a partir daí, nessa noite, a partir do dia assim. Estava, vou, isso é uma loucura tão grande. Mas quando ele me diz isto, não, você não vai ganhar, você já ganhou. Portanto, vá. Vai razão, Presidente. Muito obrigado. Enfim. Mas Santarém foi sempre muito
Sempre aqui na casa, não é? Foi sempre, que agora, foi sempre onde dedica agora dedica todo o seu tempo. Ainda há pouco estávamos a falar na difícil arte de não fazer nada, não é? Decidi exatamente, porque felizmente, enfim, tive sempre, graças a Deus, tive sempre saúde, que é uma coisa fantástica. E por isso poder ter feito enfim, as loucuras máximas e estes ritmos de viagem, eu sei lá, verdadeira loucura. Isto vinha a propósito do como tinha dito, da casa, não é? Da casa. E por isso a casa foi sempre importante, daí ter sido, considerei tão importante por juntar valores históricos, porque aqui debaixo há que investigar, mas está toda a arqueologia da Afonso Guimarães, e é muito fácil. Deus Teresa tem valores políticos, Passos Manuel que constrói, tem valores literários que o Garrett descreve, não diz que dormiu só cá, descreve a chegada, descreve o jardim, descreve o acordar, etc. E, bom, e depois eu terei uma parte, sei lá, da variedade das coisas que fui comprando e que fui enriquecendo o que se chama, portanto, o espólio. Esta unidade, eu achei que a partir de certa altura devia ser dada a conhecer ao público, porque era um reconhecimento também para o público e era uma maneira de dar uma função, no fundo, a este espaço. O meu pai já tinha morrido há muitos anos, a minha mãe ainda existiu até 2005 e portanto este espaço era um espaço que tinha esses valores, já para não falar do jardim, já para não falar da vista, de todos esses valores, portanto é assim uma coisa única, não é por ainda ser minha, mas é um facto, quer dizer, não. E por isso continuo a atrair pessoas. Ainda no outro dia saiu um artigo fantástico na Irlanda sobre a Casa Museu, e mesmo para Santarém é muito interessante, por todas estas razões, como é óbvio, mas mais do que isso, é porque Santarém é uma cidade riquíssima em monumentos, mas são religiosos. Bem, não tem arquitetura civil, não é? Não tem arquitetura praticamente civil. O que houve de palácios em Santarém foram destruídos ou aproveitados para outra finalidade, como o da Câmara, por exemplo, e muito bem. Mas quer dizer, mas não tem. Portanto, passa a ser também um ponto de partida interessante para a divulgação turística da cidade, também ter uma casa-museu. Neste momento, também tem uma sorte, que é o proprietário estar vivo, que deve ser caso único hoje em dia nas casas-museus em Portugal. Porque ter o próprio protagonista ao vivo, não é? É imperdível. É imperdível, porque não há já Júlio Diniz, não há essa de Queiroz, não, quem tem? Sim, tem lá a fundação, lá no mas a sua pergunta não era esta, era... Da sua dedicação à casa, o que é que tentava transmitir aos visitantes e como é que encarava esta sua fase da vida, não é? Pois, encarada com a minha fase da vida, era isso, era nesse sentido, é que achei que chegando aos 85, que já lá vão, tive que fazer o meu último ato, que me custou, não posso dizer o contrário, que me custou, mas que acho que o devia fazer para tomar essa atitude de recolher à casa e de saber aproveitar o silêncio e de saber procurar, que foi o de deixar o meu lugar efetivo da Academia de Belas Artes. A Academia de Belas Artes, como vocês sabem, ela foi também foi criada pelo Passos Manuel, com o número de cadeiras que é para os académicos efetivos, que são 20, ainda é o número que o próprio Passos Manuel criou, depois aos sócios, aos académicos correspondentes, não é? E depois há aqueles eleitos, que são posteriormente os eméritos. E eu fui eleito em 2012, e portanto a minha cadeira era porque estava vaga nessa altura, por isso é que podia ter sido eleito, era a número 5.
E eu então decidi deixar a academia, exatamente quando fazia 85 anos, deixar livre a cadeira número 5 para recolher a casa. E não estar ali a acabar os dias, quando outros mais novos terão com certeza mais interesse e terão mais novidade. E por isso decidi que era a altura de vir para Santarém. E era a altura para vir para Santarém, para a casa, uma casa que toda a vida se foi abrindo para mim em todas as facetas da minha vida, que nunca me expulsou, pelo contrário, foi sempre sentir-me bem, como me sinto. E isso tem-me permitido o estar só e, portanto, ir-me casando com o silêncio e com um silêncio que depois a pessoa percebe que ele é criativo, porque vai interferindo naquilo que é eterno, de certa maneira. Quer dizer, é o prazer de ver a terra, de cavar, é o prazer de abrir a lareira e ver as chamas e ver o lume. É o prazer de seguir, estar deitado e pela chaminé do meu quarto sentir o vento. É o prazer de ver depois a chuva a fazer renascer. Quer dizer, as forças da natureza passam a estar, são minhas amigas, quero-as, acompanham-me e fazem parte do dia, tenho que tratar delas, de certa maneira. E isso é muito bom porque a pessoa agarra-se àquilo que é essencial, que ao fim e ao cabo a natureza, não é? Além, já não estou a falar da vista e de olhar para a dinâmica das nuvens, que é assim uma coisa extraordinária. E por isso é que eu procuro sempre que os livros que publiquei, a não ser um, que sejam em novembro, porque eu acho que novembro é o mês que tem os céus mais extraordinários, com nuvens que se casam do vermelho ao negro e ao branco. É assim uma turbulência no céu lindíssima, que é no mês de novembro. E sim, eu ainda espero que se calhar este mês de novembro publique um livro. Vai publicar um novo livro? Sim. E sobre o quê? Vai ser autobiográfico também? Não, isso já foi, não. Vai ser exatamente sobre este tempo. E este tempo tem-me permitido estar livre para, enfim, para aceitar o que desejo aceitar ou não aceitar, para poder receber ou não receber, mas que, infelizmente, amigos e tudo isso já tudo morreu. Tenho dois, tenho um ex-embaixador e tenho o Vítor Pavão dos Santos. São os dois meus últimos amigos que estão vivos, o resto já tudo morreu. Santarém, da minha geração, não há ninguém, praticamente. Bom, os amigos de Santarém também já morreu tudo. E por isso é um reencontro consigo próprio. É um reencontro consigo próprio nesse nada que, ao fim e ao cabo, tudo se traduz, porque no fundo está tudo passado. Podemos contar aqui histórias, mas hoje tudo isso já não é assim, ou amanhã já não é como é hoje. Portanto, a pessoa sentir o nada acho que só o consegue realmente num grande isolamento. Só o consegue mesmo vivendo só. Não é ter companhia para distrair ou para o ajudar a estar só. Não, é estar mesmo só. E isso acho que é difícil, indiscutivelmente é difícil, mas acho que como está tudo tão integrado que esse nada, para quem é católico como eu, é também espírito. Portanto, é a pessoa não ter medo. É isso que me dá a maior consolação, ao fim e ao cabo, no meio de tudo isto, é estar, não sei há quantos anos, ou décadas ainda do fim da vida, mas deixar de ter medo, deixar de sentir-me em paz, sentir-me sossegado, não me preocupando com coisas, enfim, mais vulgares ou isso. E portanto também espiritualmente, sobretudo espiritualmente, não ter medo. A pessoa estar livre, não é? Está livre, tem a noção do nada, portanto
está interessadíssimo, daí escrever este livro, que terá como título, posso dizer, olha, das primeiras pessoas a sabê-lo, dá uma ideia, que se vai chamar O Infinito à Cabeceira. Eu quero ver se ainda consigo, talvez, o lance em novembro. Vai ser este ano? Se calhar este ano, porque este ano é que eu vou viver os 88. Eu acabo os 79, os 87, já de baralho tudo. Os 87. Completa agora os 87? Completa agora os 87. Inicia os 88? Quinta-feira ou sexta-feira inicia os 88. Pronto, está bem. Portanto, teria lógica que fosse em novembro em que tu a viver os 88, já que falo no infinito. E o 8 deitado, que vai ser a capa do livro, não é? É o infinito. É o símbolo do infinito. Portanto, se vou fazer os 88, ou estou a viver os 88, nessa altura, portanto, a capa do livro é o 8. É o 8 deitado. E deu-me prazer, está praticamente escrito. São sobretudo pensamentos, são talvez umas mini histórias de referência a A ou B, mas são sobretudo, sei lá, posso lhe dar um exemplo em primeira mão. Cheguei a casa, esta está vazia, só a lua estava cheia. Assim, coisas desse tipo. Esse parece um daqueles poemas japoneses, não é? Só com 2 versos, em espelho. Mas pronto, são assim pensamentos dessa natureza, que alguns acho engraçados. Olha, acho que sim, que estou satisfeito. Acho que estou satisfeito.